fazendo os instrumentos das torcidas organizadas. Como faz falta, quem está indo no estádio agora percebe como faz falta aqueles instrumentos que dão a batida ali e ajudam a manter o clima do estádio de futebol, mas enfim. Corinthians, independentemente dos problemas, precisa demais de uma vitória hoje na Neoquímica Arena. Tem a Copa do Brasil, eu sei, mas é importante, é fundamental o Corinthians voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O adversário é difícil, complicado, não vai ser simples não conseguir uma vitória contra o Bahia, principalmente nesses moldes. Eu, por mim, até postei um short sobre isso aqui na Salazar TV, iria de Kaique e Guinegão. Pode não ser, né, a melhor solução do planeta, mas acho que até animicamente para a torcida vai ser melhor apoiar a molecada entrar sem medo dentro de casa, porque você começar o jogo com Thales Magno e Héctor Hernandes, na fase que vivem esses dois, eu acho que criaria uma sensação de desânimo imediata, assim que saísse a escalação. Então, pelo menos com a molecada, você tem pelo menos o benefício da dúvida, vai lá, apoia a molecada e tenta alguma coisa com o Garro encostando, com o Breno Bidon, com o Martinez, com o Ranieri, Mateuzinho de um lado, Matheus Bidu do outro e dessa maneira tentar um resultado positivo, mas que principalmente a postura não seja igual à postura que o Corinthians teve contra o Juventude, porque a derrota contra o Juventude foi assim uma vergonha pela situação do Juventude e pela maneira como o Corinthians se comportou dentro de campo. Bom, é isso, mais tarde então tem pós-jogo do Salazar, bora então falar do noticiário, porque tem notícia hoje sobre política, justiça e também transferban. Vem comigo, vamos embora. Bom, a gente falou do Campeonato Brasileiro agora eu quero falar da Copa do Brasil, informação trazida por mim ontem na Gazeta Esportiva, mas de extrema relevância. O Corinthians, por meio das negociações do Pantaleão e do Charles, que gerem o Charles é quem gera esse departamento ligado a ingressos, logística e tudo mais. O Pantaleão, diretor jurídico, superintendente jurídico do Corinthians, na verdade, e eles conseguiram algo raro, viu? Conversaram com a equipe do Petralha, acho que pegaram o homem ali de bom humor, porque normalmente o Atlético Paranaense cede ali 1.500, 1.600 ingressos e por primeiro jogo da Copa do Brasil, nas quartas de final lá na Arena da Baixada, a torcida do Corinthians terá à sua disposição 4.000 ingressos, 4.000 ingressos. Cerca de 500 vão para as torcidas organizadas e os demais serão comercializados pelo site do Atlético Paranaense. A partir de quando? Ainda não temos essa informação, a gente pode informar vocês quando tiver atualização, mas é no site do Atlético Paranaense que o torcedor corintiano vai conseguir comprar os outros 3.000 ingressos, os que não irão para a torcida organizada ao todo. Então, 4.000 ingressos. E conhecendo a torcida do Corinthians, meus caros, teremos muito barulho da Fiel na Arena da Baixada para esse jogo fundamental que tem a database ali como 27 de agosto. Aguardemos. O retorno na Neoquímica Arena com database de 11 de setembro não deve repetir os 10%, né? Esses 10% da carga da Arena da Baixada, eles não serão repetidos aqui na Neoquímica Arena, então sequer houve essa compensação da contrapartida. Tá certo? Informação importante, que tem tudo a ver com a torcida do Corinthians de olho na Copa do Brasil, mas agora, bora lá falar agora sobre a questão do Augusto Melo. De novo, tentou anular alguma questão na justiça. Bora! Bom, o Augusto Melo, ele realmente não cansa, né? Mais uma ação indeferida pela justiça. Cara, sem brincadeira, eu acho que já estamos nos aproximando aí de 30 indeferimentos, não sei. É até chato falar sobre isso, mas enfim, é notícia, né? Dessa vez ele tentou anular o processo penal por suposta irregularidade nos trabalhos do GAECO e da Polícia Civil. Resumindo para vocês, ele, enfim, alega ali supostas irregularidades no trabalho que foi feito pela promotoria do Ministério Público, né, representada pelo promotor do GAECO, o Juliano Atoge, e também o trabalho do Thiago Fernando Correia, o delegado da Polícia Civil. Ele alega ali algumas irregularidades que, no entendimento da defesa do Augusto Melo, deveriam culminar com a anulação do processo penal, que ele está sendo processado por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Teve os bens sequestrados e também vai ter que se juntar aos demais indiciados para ressarcir o Corinthians em 40 milhões de reais.
E ele alega que houve ali alguma irregularidade da Polícia Civil, ou do GAECO, ou dos dois, e que dessa maneira todo o processo deveria ser anulado. E a Justiça, mais uma vez, indeferiu o caso, não deu razão para a defesa do Augusto Melo e tudo segue normalmente. Augusto Melo, né, como a gente sempre fala, que se defenda sobre o CPF dele e esqueça o Corinthians nesse momento. Aparentemente, no Corinthians, sobre a questão dele ter sido empichado definitivamente, aparentemente, pelo menos por enquanto, não se houve notícia de nenhuma ação para tentar anular a decisão dos sócios do Corinthians. E aquilo que eu sempre falo, não dá para alegar que é algo político, né? Não dá para alegar. Afinal, o Augusto Melo perdeu o apoio interno de seus diretores, o Augusto Melo perdeu o apoio no Conselho Deliberativo, o Augusto Melo perdeu o apoio no CORE, nos órgãos fiscalizadores, perdeu o apoio da torcida organizada, perdeu o apoio depois dos sócios e também foi indiciado sobre tudo isso que foi apontado pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público, pelo GAECO, e agora está nas mãos da Justiça, que já soltou diversos indeferimentos sobre diversos pedidos. Ou seja, não dá para dizer que é algo político, está muito acima disso, está muito além disso, a não ser que o Augusto Melo acredite num grande esquema, né, numa grande teoria da conspiração, onde todos os órgãos públicos internos do Corinthians, aliados aos sócios do clube e a justiça brasileira, está todo mundo envolvido para causar problemas ao Augusto Melo, para incriminar o Augusto Melo, né? Tem que ser muito inocente, mas ainda tem quem defenda. Bom, seguimos. A notícia agora é também sobre política, mas sobre o cenário que se aventa para as eleições indiretas do Timão. Bora lá. Bom, gente, é o seguinte, foi marcada a reunião no Conselho Deliberativo, a votação, na verdade, a eleição indireta para o dia 25 de agosto. Hoje é dia 16 de agosto, então daqui a 9 dias a gente vai ter essa eleição indireta. O Romeu Thuma Júnior cumprindo aquilo que ele prometeu, falou que marcaria rápido, que não deixaria o clube ficar sangrando por muito tempo. E o que eu tenho de novidade sobre isso? Bom, dia 25 de agosto, então, eleição indireta. Como eu disse para vocês, só os conselheiros é que votam, mas para se candidatar à presidência do Corinthians para cumprir um mandato tampão que vai até dezembro de 2026, o sócio do Corinthians tem que preencher aqueles requisitos de ter passado por 2 mandatos de conselheiro, tá com tudo em dia, tudo certinho, aí ele pode se candidatar mesmo que ele não seja conselheiro nesse momento. Beleza. Até quando vai o prazo de inscrição? Na nota do Corinthians está escrito que isso ainda não foi definido e em breve nós teremos informações e novidades sobre isso. Importante saber, né, porque a eleição é agora, dia 25 de agosto, até quando vai poder, né, inscrever candidaturas ali? Vamos ter que aguardar e esperar essa novidade. Mas no dia 25 de agosto, o Conselho do Corinthians vai votar e definir quem vai ficar com esse mandato aí até o final de 2026. Por enquanto, nós temos estamos cientes que o Osmar Stabile vai concorrer, nós estamos cientes também que o Antônio Roque Cittadini vai concorrer e também cientes de que o André Castro, e não Costa, como eu falei da última vez, o André Castro também vai concorrer. Existe a possibilidade de uma outra via. Ilmar Chiavenato é um dos nomes que politicamente, internamente nos bastidores se conversa, e até um outro nome que não o do Ilmar, mas tem gente conversando sobre o que eles chamam de terceira via. E falo terceira via porque entendem que só Cittadini e Osmar teriam possibilidades nesse momento. O André Castro é visto como alguém praticamente sem votos, apesar que tem uma informação aqui, atenção, informação exclusiva. A base de apoio do Augusto Melo, a base que apoiou o Augusto Melo, esteve com ele até o final, eles vão votar no André Castro. Tá? A base de apoio do Augusto Melo está com o André Castro. André Castro tem o apoio de Augusto Melo e de seus pares. O Antônio Roque Cittadini procura apoio em outras alas. O Osmar Stabile também recebeu recentemente o apoio maciço da Chapa 82, o movimento Corinthians Grande, por meio do vice-presidente Armando Mendonça, e também está negociando seus apoios em outras chapas. E é isso. A gente vai ter que aguardar para ver qual que é a movimentação. O Osmar Stabile corre risco, porque, como eu disse aqui num outro vídeo, esse apoio da 82 dá a ele um apoio, mas também dá a ele uma rejeição grande, porque tem muita gente que quer apoiar o Osmar, mas não quer apoiar a 82, não gosta desse vínculo.
Enfim, é algo que eu expliquei no outro vídeo, é só vocês assistirem aqui, mas ficam essas duas informações novas. André Castro tem o apoio do pessoal do Augusto Melo e talvez surja um novo nome, que pode ser o Wilmar Chiavenato, ou um nome que não ele, mas um novo nome para essa eleição, que ainda não tem a data das inscrições, a data limite para as inscrições, tem a data da votação, que não vai votar só o presidente, que vai ficar até o final de 2026. Vai votar também o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo, já que o Robertson Medeiros, o Dunga, pediu o afastamento. Quem for eleito vai ser vice-presidente do Conselho Deliberativo e automaticamente ganha cadeira no CORE e também assume a presidência da Comissão de Ética, um dos cargos talvez o mais importante nesse momento histórico do Corinthians, porque é a Comissão de Ética que vai ter que dar andamento e investigar, apurar questões que estão na Comissão de Ética há anos e outras que entraram agora. E aí eu falo sobre André Sanches, o Duílio, caso ainda seja inserido na Comissão de Ética, por enquanto não foi, sobre o Rosala, sobre Armando, sobre o Rubão, sobre o Mané da Carne, que está lá há anos. A Comissão de Ética vai ser responsável por apurar tudo isso, levar para o Conselho Deliberativo, para o Conselho ver se leva para o plenário ou não. Importantíssimo. Se o Corinthians vai ser passado a limpo, depende muito de quem vai assumir essa Comissão de Ética, algo que era irrelevante até pouco tempo atrás, agora é um cargo fundamental e importante para acontecer no Corinthians, essa varredura, para acontecer no Corinthians, as apurações que o torcedor tanto quer. Bom, no dia 25 de agosto serão definidos, então, esses dois cargos importantes, o de presidente e novo, presidente e vice-presidente, e também o do novo vice-presidente do Conselho Deliberativo e, consequentemente, da Comissão de Ética. Tá certo? É isso. Bora agora falar da proposta que o Corinthians fez para o Santos Laguna e da resposta dos mexicanos. Bom, gente, como vocês souberam em primeira mão, o Corinthians apresentou na quinta-feira, souberam em primeira mão aqui, que o Corinthians apresentou na quinta-feira uma proposta ao Santos Laguna para tentar derrubar o transfer ban. O Corinthians pegou o dinheiro que entrou com a ida do o Cauê Furquim ao Bahia, que gerou todo aquele problema, principalmente para o Fabinho Soldado. Aliás, muita pressão para o Fabinho Soldado, está até uma pressão que está crescendo, além até do que eu já expliquei, tem vídeo aqui no canal sobre isso, dá uma olhada lá na pressão em cima do Fabinho Soldado, que você vai entender detalhe por detalhe, e tem mais coisa acontecendo para cima do Fabinho Soldado, em breve eu vou explicar aqui. Mas, pois bem, o Corinthians apresentou, pegou aqueles 14 milhões, juntou com mais uma grana, o Corinthians apresentou uma proposta para o Santos Laguna, 50% do valor à vista e o restante parcelado, certo? Essa foi a proposta do Corinthians, houve uma esperança grande, certo otimismo, porque os caras não toparam apenas parcelar, querem um dinheiro. Bom, aí vem a resposta do Santos Laguna e isso você vai saber aqui em primeira mão com exclusividade. Já vale o like. Se você não é inscrito, para aqui rapidinho, se inscreve aqui no canal, se inscreve na Salazar TV, deixa o like desse vídeo, um vídeo com muita informação importante para você, inclusive com essa informação exclusiva. Dá uma força, clica no like que eu te agradeço bastante. Bom, seguindo aqui, é o seguinte, eu conversei agora há pouco com um representante da diretoria do Santos Laguna. Questionei ele sobre a proposta que o Corinthians fez, A gente trouxe a informação da proposta do Corinthians e eu conversei com uma pessoa do Santos Laguna para questionar como é que foi a recepção do Santos Laguna. E aí, informação para vocês exclusiva. O Santos Laguna recusou a proposta do Corinthians. O Santos Laguna não aceitou a proposta apresentada pelo Corinthians, que dava ali cerca de 17 milhões de reais, transferindo já para o real, cerca de 17 milhões de reais para parcelar o resto. A dívida do Corinthians com o Santos Laguna está perto de 34 milhões, é um pouquinho menos que isso, perto de 34 milhões, e o Santos Laguna quer mais que isso. Eu sei que eles estão irritados, conversei com o pessoal lá, até para tentar entender até que ponto vai essa irritação, já que eles já estão cientes de que o presidente que fez tudo isso com eles já foi destituído do cargo, e eles me explicaram que o grande problema é que o Santos Laguna teve muitos problemas que foram consequências do Corinthians não ter cumprido com o seu acordo. O Santos Laguna precisou fazer empréstimo bancário, precisou correr atrás de dinheiro com empresários. O Santos Laguna teve problemas financeiros que foram além
de não receber a parte do Corinthians, mas que foram consequência do fato de não receber esse dinheiro do Corinthians. Daí o incômodo, a irritação e o fato deles quererem muito mais dinheiro na mão neste momento. E a informação que eu colhi com o pessoal do Santos Laguna é que dificilmente eles vão aceitar uma proposta que seja abaixo de 70% do valor total como um sinal. Isso significa que o Corinthians, em tese, se tiver que cumprir 70%, vai ter que dar ao Santos Laguna pelo menos 23 milhões e meio. O Corinthians então teria que dar 23 milhões e meio e parcelar o cerca de 10 milhões que restariam. Estou já falando em reais aqui com vocês, tá? É uma proposta muito alta que o Santos Laguna está querendo. Na verdade é uma contraproposta, né? O Santos Laguna recusou a proposta do Corinthians e essa contraproposta eu não sei nem se ela foi feita ao Corinthians. Eu conversei com o pessoal do Santos Laguna que explicou para mim, olha, eles ofereceram 50%, mas acho que dificilmente sai negócio se não chegar aqui um sinal de pelo menos 70%. E aí, uma conta básica, José, dá 23,4 milhões de reais para o Corinthians dar para o Santos Laguna e aí sim o Santos Laguna topa parcelar o resto e fechar o acordo e só então o Corinthians teria a punição da FIFA, o transfer ban derrubado. Complicada a situação, da onde que o Corinthians vai arrumar aí quase 24 milhões de reais para dar agora para o Santos Laguna com tantos e tantos problemas que o Corinthians tem para resolver. Vai ter que fazer adiantamento, vai ter que fazer empréstimo, não sei. Nós vamos ter que aguardar, mas essa é a posição do Santos Laguna. O Corinthians, de novo, vai ter que remar por uma nova proposta, por uma nova rodada de negociações. Tá certo? Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos. O Corinthians aí que enfrenta hoje o Bahia dentro da Neoquímica Arena, precisa do resultado, precisa fazer o resultado aí para escapar das últimas posições e também deve atuar aí com os jovens, né? Kaique, Gui e Negão devem ser titular nessa partida. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!